Meus amados irmãos, recebam mais uma porção do alimento espiritual que nos mantém vivo e saudável na vida de fé e comunhão com Deus. A sua palavra, se alimentando cada dia mais dela, recebendo a instrução para a nossa edificação. Amém? Vamos aqui trabalhar um texto da palavra de Deus em Apocalipse capítulo 3. Quero convidar vocês agora a meditar comigo para a gente aprender o que Deus sempre nos quer e nos está ensinando. Quer que a gente aprenda e sempre Ele está nos ensinando. Vamos aprender aqui, Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quem é que está falando aqui? Jesus. É a palavra de quem que nós temos que guardar? De Jesus. É o nome de quem que nós temos que se manter firme e fiel e não negar? Jesus, o senhorio dele. E no versículo 11, para adiantar, que eu ainda estou com a garganta um pouco debilitada, olha o que Jesus diz no versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que é que Jesus está advertindo aqui aos irmãos, aos cristãos, aos crentes em Jesus, não crente de igreja? O que é que Jesus está advertindo aqui aos cristãos, seguidores dele, de Cristo, que guarda a palavra dele e se mantém fiel, não negando o nome dele, sob o senhorio de Cristo? E desse senhorio eu não me desvio. Não me deixo levar na autoridade, na direção de nenhum líder religioso, de nenhum conceito espiritual, de nenhuma instituição ou entidade. Eu me submeto como Senhor da minha vida, guia da minha vida, pastor da minha alma, Jesus. É a Ele que eu estou submisso. E Jesus vai dizer assim: eis que venho sem demora. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aqui a gente tem que questionar três coisas. Quando Jesus diz, eis que venho sem demora, ele vem da onde? Não é? Ele vem da onde? Ele vem para quê? Para que Jesus vem? E ele vem de onde? Ele vem do céu, de onde ele está com o Pai. Ele vem para nos tirar desta terra e nos levar para ele, para que aonde ele estiver, nós vamos estar com ele eternamente. A outra questão é, ele diz assim, eis que venho sem demora. Aí ele diz, guarda o que tens. O que é que eu devo guardar? O que é que eu tenho que Jesus manda eu guardar? Muita gente não tem esse conhecimento. Muita gente não guarda o que Jesus manda guardar. Porque não tem.
só se guarda algo quando você tem algo. E o que é que Jesus está dizendo? Guarda o que tu tens. O que é que eu tenho, Jesus? Não tenho nada. Tenho uma casinha simples. Tenho um trabalho, glória a Deus, abençoado. Tenho uma vidazinha aqui, simples, cheia de aflição, cheia de tribulação. O que é que o Senhor me manda guardar, Jesus, que eu tenho? Wellington, você que está ouvindo agora, todos os que estão em Cristo, guarde o que você tem, a promessa, a vida com Deus, o amor de Deus, a reconciliação com Deus, a esperança de uma vida de gozo, de paz, de abundância, não aqui na eternidade, com Deus. Guarde essa promessa, guarde essa esperança, guarde e retenha firme, suportando a leve e momentânea tribulação. Se alegre nessa esperança que você tem que guardar, que você tem que reter, que você tem que combater, para que ninguém tome de você. A esperança da vida com Deus, da promessa de Jesus, de estar com Ele lá nos céus, para desfrutar de uma vida perfeita, sem dor, sem morte, sem doenças, sem enfermidades, sem maldição, sem coisa alguma que nos tire a paz, que nos traga tristeza, que nos traga choro, aonde vamos viver uma vida de paz, de alegria, de felicidade, de gozo eterno, lá nos céus com Jesus. Essa é a promessa que Ele nos fez, essa é o nosso compromisso, é a nossa dedicação que nós devemos ter, a guardar essa esperança que em Jesus nós temos, que Ele nos deu. Agora, muitos não têm essa esperança. Como é que vai guardar o que não tem? Jesus vai dizer, guarda o que tu tens. Para eu ter essa esperança, eu preciso receber. E só quem pode me dar essa esperança é Jesus. Você já recebeu essa esperança de Cristo? Persevere. Seja fiel. Combata o bom combate da fé. Vá até o fim. Tem gente que vai até o meio. Até quase o fim. Tem que ir até o fim. Não é o meio nem quase o fim. Até o fim. Guardar o que temos é a fé que nos garante essa esperança. A fé em Jesus, a confiança em Jesus, a esperança em Jesus, a segurança em Jesus. E o diabo trabalha para tirar isso de você, como já tem conseguido tirar de muitos. Roubando deles a coroa da vitória. Olha o que Jesus vai dizer. O terceiro ponto que a gente vai questionar aqui, no que Jesus diz aqui, em Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se Jesus manda eu ser prudente e guardar o que eu tenho, para ninguém tomar, é porque eu posso perder. Alguém pode tirar de mim. Alguém pode tomar de mim. Jesus está me advertindo sobre isso. Aí vem um bocado de teólogo inspirado por Satanás, ensinando o povo, não se preocupe, você já é salvo, o salvo não perde a salvação, Deus não toma, Deus não vai tirar de você. Não é sobre Deus que Jesus está advertindo, não. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Jesus não está falando de Deus tomar, não. Há um adversário nosso. Nós estamos num campo de batalha ainda, caminhando para o final. Ainda não chegamos no final. E esse adversário, ele sempre vai estar combatendo contra nós. E a gente tem que estar vigiando e fazendo o bom combate da fé para não perder aquilo que já temos ganho. Porque o diabo tem tirado de muitos que está nessa conversa de salvo uma vez, salvo para sempre. Que a graça é irresistível e você não perde salvação. É mentira, isso é doutrina do diabo.
doutrina de demônios pregada por espíritos enganadores por meio desses homens, que se julgam sábios, teólogos, que criam, formulam doutrina, estabelecem como a verdade de Deus. A verdade de Deus não é nenhuma doutrina de igreja, de homem, de teólogo algum. A verdade de Deus é Cristo. É a doutrina de Cristo que nós devemos guardar. E Cristo não ensina isso. Cristo nos ensina a vigiar para não perder o que nós temos, porque tem um que quer roubar de nós. O diabo, o nosso adversário, irmão. O apóstolo Pedro vai dizer isso, advertindo os irmãos, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, nós temos um adversário, não é o fulano, o ciclano, nem o beltrano, é o diabo que trabalha para destruir a humanidade, para tirar da humanidade o que Deus oferece, fazendo o povo, os homens, rejeitar, desprezar, abandonar, desviar, ignorar. É o diabo, tá? Ele rouba de você dessa forma, fazendo você desprezar, abrir mão daquilo que Deus dá e não toma, mas você despreza. Você pode ser negligente, ser louco, não ser prudente, e só pode permanecer firme e fiel até o fim para ser salvo os prudentes, que lutam pelo bom combate da fé, que é prudente se manter no evangelho, para não seguir um evangelho anátema, para não desviar por doutrina de demônios, para não ser negócio de homens mentirosos que tiram você do alvo, levando você a buscar outros meios. Cuidado. Olha o que Pedro vai dizer. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Irmãos, sede sóbrios e vigiai. Sabe o que é ser sóbrio? Ter o entendimento, estar na consciência. Não se embriagar e nem se desviar com nenhum conceito, doutrina, inovação, visão, revelação, profecia. Seja sóbrio, consciente na palavra do Senhor. Não se embriague com nenhum movimento, com nenhuma ideia, com nenhuma novidade. E o povo tem se embriagado com isso. O povo não tem vigiado. O diabo levantando muitos movimentos, criando atração, distraindo o povo e o povo desviando. E Pedro vai dizer, sede sóbrio e vigiai. O povo está tudo embriagado, desequilibrado, manifestado, sem razão, sem entendimento, vivendo rodando, vivendo caindo, pulando, gritando, falando coisas que eles não entendem, dando glória a Deus e aleluia em tudo que se diz que é de Deus. O povo sendo levado por todo conceito de doutrina, todo vento de doutrina, todo movimento. O povo embriagado, dentro dessa multidão, vivendo esse emocionalismo, vivendo esta vida de fé em Deus, cega, no mundo mentiroso de Deus, guiado por cegos, homens mentirosos, que não estão trazendo a doutrina de Cristo, mas o povo está embriagado nisso. O povo está levado nisso. E a palavra de Deus vai dizer, sede sóbrios, irmãos, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor. E qual é o trabalho do diabo? O que é que o diabo quer com nós? Procurando uma oportunidade para tragar, tirar, destruir a tua caminhada com Deus, tirar você da vida com Deus, levar você a desprezar a palavra, a ser louco, imprudente, a não examinar e nem buscar o conhecimento da palavra e receber tudo que se diz em nome de Deus, porque o diabo ele não vem enganando dizendo que é o diabo, ele vem enganando dizendo que é profeta, dizendo que é homem de Deus, dizendo que é a visão de Deus, dizendo que é anjo de Deus, trazendo para você situações para você entender que é revelação de Deus.
Está entendendo isso? E a palavra vai dizer, irmãos, vigiai. Jesus vai dizer, guarda o que tu tens, para que ninguém tomes a tua coroa. O diabo está trabalhando para tirar você do caminho da esperança, da fé, da vida com Deus, para você voltar à perdição, à maldição, caminhando para uma eternidade sem Deus. E como ele faz isso? Tirando o seu entendimento da palavra, tirando você da direção da palavra. O próprio Jesus Cristo, ele disse isso. Jesus nos advertiu muito sobre essa realidade, que hoje muitos teólogos, pregadores, estão pregando o contrário. Logo, entre aquilo que João disse, na sua segunda carta, no versículo 9, 10, João vai dizer, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Não é de Deus. Não está inspirado, nem falando, nem trazendo ensinamento pelo Espírito Santo. Pela doutrina de Cristo. Ele não tem a Deus. Logo é o quê? Doutrina de demônios, irmãos. Logo, qual é a fonte que inspira esse homem? Não é Deus. Não é as Escrituras, não é o Espírito Santo. É o diabo. Espíritos enganadores. Fazendo esse homem criar, formular ensinos, conceitos, princípios que parecem de Deus, mas não é. Cuidado, meus irmãos. Tem muitas doutrinas aí, invadindo muitas igrejas, contaminando muitos irmãos que estão dentro dessas igrejas, porque estão sendo guiados pelos homens, instruídos em doutrinas de demônios, instruídos no evangelho anátema, apostatando da fé. Jesus vai dizer, guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. O que é a coroa? É a posição de honra. É a posição que nós estamos diante de Deus. É a posição de privilégio da vida. É a posição de honra que nós temos através de Jesus diante de Deus. Nós estamos sentados, disse Paulo, em lugares celestiais em Cristo. A posição em Cristo que nós temos é uma posição de honra no reino de Deus. O diabo quer tirar você dessa posição. E ele quer levar você para a miséria, para a lama, na posição de perdedor, de condenado, derrotado, na miséria do pecado, dentro da direção dele. Cuidado! Seja fiel, seja prudente, guarda o que tu tens. Toda a Bíblia nos adverte isso. Olha o que Paulo vai dizer aqui, escrevendo sua carta aos Coríntios, primeira carta, capítulo 16, versículo 13. Vigiai, estais firme na fé. Não é dentro de igreja, não é na vida religiosa, não é na vida de devoção à igreja. Estais firme na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Paulo vai dizer, irmãos, vigiem, estejam firmes na fé, se portem varonilmente e se fortaleçam na posição, na fé, para o combate. Vocês têm que estar firme com a postura, se fortalecendo no Senhor. Estejam firmes na fé. Olha o que vai dizer o escritor aos Hebreus, capítulo 10, sobre isso que nós estamos falando. O nosso cuidado, a nossa responsabilidade de se manter firme, de combater o bom combate, de guardar aquilo que Deus em Cristo já nos deu. Porque tem alguém querendo tomar. E se a gente não vigiar, ele nos traga, nos tira. Jesus vai dizer em Lucas 8,12 que o trabalho do diabo é tirar a palavra do nosso entendimento,
para que a gente não se salve crendo na palavra. Não deixe o inimigo tirar você da palavra e nem tirar a palavra de você. Não deixe o inimigo tirar você da sua direção, da sua visão, confiando e andando, olhando para Jesus. Não deixe o inimigo tirar você da direção do entendimento da vida pela palavra de Cristo. É a doutrina que nos instrui, que nos conduz. Não é doutrina de igreja, nem de homem, nem de líder, nem de religião alguma. É a doutrina de Cristo. Muitos já estão apostatados da fé. Muitos estão mortos com o nome de que vive, porque não cuidam dele nem da doutrina. Vida com Deus não é nenhuma igreja, não é vida religiosa, não é estar sendo devoto, praticando e cumprindo obrigação dentro de nenhuma igreja. Vida com Deus é na palavra, no entendimento, andando pela doutrina de Cristo. É o que Paulo vai dizer a Timóteo. Capítulo 4, versículo 16. Paulo vai dizer: Timóteo, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso te salvarás, permanecerás na caminhada, no caminho da salvação. É quando tu é prudente em andar pela doutrina. Porque quem desvia da doutrina de Cristo pode estar dentro de igreja, pode estar vivendo sacrifício, ritual, formalidade religiosa, está desviado da fé. A fé em Deus não é dentro de igreja. A fé em Deus é na palavra, na doutrina, em Cristo, o alvo da nossa fé. Meus amados irmãos, nós temos que perseverar. Há um combate espiritual contra nossas vidas para nos tirar e nos cegar do entendimento de Deus. Nós que já estamos na luz, o diabo quer nos levar para as trevas novamente. E como é que ele leva? Quando faz as pessoas sair do entendimento de Cristo, da doutrina de Cristo. As milhares e milhões de religiões são corvios, são prisões das trevas, onde muitos estão presos lá. Os muitos e as milhares de pessoas que vivem com a sua vida devota, guiada e praticando os credos, dogmas, a doutrina, as instruções de suas religiões, estão em trevas. Jesus é a luz. Jesus vai dizer: eu sou a luz. Só há uma luz. Para a gente verdadeiramente estar na luz e não andar em trevas, é quando a gente anda por Cristo, em Cristo, na palavra de Cristo. Não é quando você está dentro de igreja, andando por igreja, se vestindo como a igreja manda, usando usos e costumes de igreja, vivendo práticas e devoções de igreja, entregando tua vida, teu pensamento, sendo dependente de igreja. Nós temos que ser dependente de Cristo. Tem muita gente que é dependente de igreja. Se não estiver dentro de igreja, ele morre. Ele adoece. Ele perde a vida com Deus. Porque a mente dele, o entendimento dele, foi colocado essa mentira, aonde leva ele a continuar nessas trevas, nesse engano, achando que a vida dele com Deus é dentro de igreja. Por isso que essa humanidade é tão dependente de religião, de igreja, porque eles aprendem, foram ensinados e vivem dentro desse entendimento, que a vida dele com Deus é dentro de igreja. O caminho deles para Deus é a igreja. O mediador deles para com Deus é a igreja, na direção dos líderes. Eles até agora não seguem a luz, que é Jesus. A minha vida com Deus não depende de igreja. Eu não sou dependente de igreja para ter a minha vida firmada em Deus. Eu sou dependente de Cristo e da palavra dele. Deus já nos trouxe a verdade. O meu compromisso é andar na verdade, é perseverar em estar na verdade. Deus já nos deu a salvação. O meu compromisso é se manter nessa salvação, é reter, valorizar e guardar essa salvação, porque o diabo ele está trabalhando para me tirar, para me fazer desprezar essa salvação. Cuidado, muitos
fizeram como Esaú, abriu mão da sua primogenitura, da bênção, da herança que o pai deu, e trocou por uma satisfação momentânea para satisfazer o desejo da carne. Muitos estão abrindo mão da herança que nós temos de Deus por Cristo, porque estão mais preocupados em manter os seus prazeres religiosos, em manter a sua satisfação religiosa, em manter os seus prazeres dos desejos do pecado, em manter a sua vontade própria. Estão abrindo mão, estão desprezando a herança que Deus nos oferece da vida eterna por Cristo. Assim como Esaú desprezou e abriu mão daquilo que era dele, que o pai deu, por direito. Não foi Jacó que tomou de Esaú, foi Esaú que desprezou. É isso que acontece com a salvação. Não é Deus que tira de nós a salvação. Somos nós que desprezamos, rejeitamos, desviamos, apostatamos, abrimos mão dessa salvação. A palavra diz isso. Hebreus 10, 38. Olha o que vai dizer aqui a palavra de Deus. O justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Versículo 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição novamente, mas somos daqueles que crê para a conservação da nossa alma, a salvação. O justo, o salvo, pode recuar, pode voltar, pode abrir mão e desprezar. A palavra diz isso. Aí fica agora esses teólogos, inspirados por Satanás, trazendo doutrina de demônios, ensinando o povo, salvo uma vez, salvo para sempre. Salvação não se perde, você já é salvo, predestinado, escolhido. É a graça irresistível, é mentira do diabo, irmão. Vai vigiar não. Jesus não mandou ninguém ficar confortado. Jesus não mandou ninguém dizer agora eu estou salvo e acabou. Ele mandou perseverar, ele mandou vigiar, ele mandou ter cuidado com os falsos profetas. É esses que o diabo usa para nos tirar da salvação, com doutrina de demônios. Eu acho interessante, quando Jesus ele manda advertência para as 7 igrejas que estavam na Ásia, aqui em Apocalipse, são 7 igrejas, ou seja, 7 comunidades que estavam ali naquela região que formava a igreja de Cristo. E Jesus manda a mensagem para eles. E observação, dessas 7, 2 estava fiel, perseverando, não se contaminando com heresias, nem falsas doutrinas, nem sendo negócio de homem, nem vivendo o evangelho anátema, nem tampouco seguindo doutrina de demônios. 7, 2 fiéis que foram advertidas não a se arrepender, foram advertidas a permanecer fiel. Filadélfia e Esmirna. Agora, as outras 5, Jesus adverte para que se arrependam. Vamos ver aqui? A igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 5. Jesus vai dizer: lembra de onde caíste e te arrepende. Estava caída essa igreja. Estava fora da vida com Deus. Pérgamo, capítulo 2, versículo 16. Arrepende-te, pois, quando não, em breve, virei a ti. O povo estava em pecado. E Jesus manda se arrepender. Cair em si e voltar. Tiatira, capítulo 2, versículo 21. Jesus vai dizer: dê-lhe tempo para que se arrependesse. E não se arrepende. O povo obstinado, coração duro, não dava ouvido à palavra de Deus. Por mais que ele estivesse advertindo, levantando pessoas para convidar o povo ao arrependimento. Mas o povo não se arrepende. É duro de coração. Igreja de Sardo,
capítulo 3, versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda e te arrepende. O povo estava abrindo mão. O povo não estava mais dando atenção ao que ouviu, o que recebeu. O povo não estava mais guardando a fé. Jesus disse, guarda a fé e se arrepende. O povo estava perdendo-se da direção de Deus. As 5 igrejas foram advertidas a se arrepender. Olha a última, Laodiceia. Capítulo 3, versículo 19. Olha o que Jesus diz a essa igreja. Eu repreendo e castigo a todos quanto ama. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Essa igreja perdeu o zelo de Deus. Perdeu a prudência de se manter fiel a Deus. Mas Jesus diz, olha, eu só castigo e repreendo, porque eu amo, para vocês voltar, para vocês não se perder. O amor de Deus por nós é esse, para que a gente não se perca. Por isso que Ele nos repreende, por isso que Ele nos adverte, por isso que Ele nos permite situações para a gente cair em si e se arrepender. O que Deus quer de nós, irmãos, é que venhamos tomar a atitude que o filho pródigo tomou. Não a de sair da presença de Deus, mas a de reconhecer a sua miséria, cair em si e voltar ao Senhor. Foi isso que aconteceu com o filho pródigo. O filho pródigo não foi o pai que botou ele para fora. Foi ele que saiu da presença do pai, da bênção do pai, da segurança do pai, da comunhão do pai. Foi o filho pródigo que desprezou a herança dele, que o pai ia deixar para ele. Ele desprezou. Ele queria satisfazer os seus desejos, a sua vontade. Por isso que Jesus diz assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Em Cristo não é a minha vontade nem o meu prazer que eu tenho que priorizar. Em Cristo é a vontade dele em mim que eu tenho que priorizar. Vivendo não mais eu, mas é Cristo vivendo em mim quando eu estou me submetendo à palavra dele. O filho pródigo, ele quis viver os seus prazeres, desviou, abandonou, saiu da casa do pai. Mas ele começou aí a miséria de miséria em miséria. Mas ele teve tempo. Ele não chegou ao fim da miséria. Antes do fim da miséria, que é a morte perdida de Deus, é o homem morrer afastado e sem comunhão com Deus. Essa é a miséria final. É a pior situação da vida do homem. De tudo que ele passa nesse mundo. De todo sofrimento, de toda a aflição que a gente venha passar nesse mundo, a pior situação na vida do indivíduo é morrer sem comunhão com Deus, não crendo em Cristo. Essa é a pior situação que o ser humano poderia receber e vai receber. Mas Deus não quer que você receba. Ele quer que você caia em si. Ele quer que você se arrependa para não sofrer essa eternidade sem Ele. Deus não tem prazer na morte do ímpio antes que ele se converta e viva. O filho pródigo caiu em si. O filho pródigo olhou e pensou e raciocinou, usou a inteligência que Deus deu ao homem. Ele disse, não, eu não quero essa vida. Eu tinha vida de paz, de esperança, de promessa, de segurança com Deus, com o Pai. Vou me levantar daqui, vou tomar uma decisão. Voltarei ao meu Pai. E é isso que ele fez. E voltou ao Pai. O Pai recebeu novamente. Você pode estar perdido de Deus. Você pode estar afastado de Deus. Você pode estar dentro de uma vida miserável no pecado. O que Deus está dizendo a você é, vinde a mim. O que Deus está dizendo a você, em mim você tem paz. O que Deus está dizendo a você, creiam em mim. Para ter a vida eterna, não entrar na condenação e sair da morte para a vida. Jesus veio ao mundo para isso, para nos levar de volta ao Pai. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida.
E ninguém que não crê nele, ninguém vai ao Pai se não crê nele. Creia em Jesus, volte à comunhão com Deus. Você que um dia estava no primeiro amor, você que era zeloso, você que era prudente, você que pregava a palavra, você que vivia pela palavra, você que gostava de levar o ensino da palavra, hoje você se encontra caído na miséria do pecado, perdido da esperança com Deus, sabendo que você está numa vida que o final vai ser dor, tristeza e sofrimento eterno. Se converta, se arrependa. Volta a Deus enquanto é tempo, amigo. Vem para o Senhor, porque Ele ainda está com a sua misericórdia estendida para a humanidade. Ele ainda está com o seu amor estendido para a humanidade. Ele ainda está chamando essa humanidade para ser livre do juízo. Mas se essa humanidade endurecer o coração, persistir no erro e não crer, não dá ouvido à voz de Deus e partir deste mundo para a eternidade sem Jesus, a palavra de Deus vai dizer que não haverá misericórdia de Deus no juízo. Mas a ira de Deus, João 3:36, o que esse povo que não crê em Jesus vai receber é a ira de Deus para a eternidade, não a vida eterna. Porque vida eterna é quem tem o Filho, mas quem não tem o Filho não tem a vida eterna. É a ira de Deus que vai estar sobre ele eternamente. A ira de Deus, irmãos, você precisa dar ouvido a isso. O juízo eterno é um fato, é uma realidade. O diabo, ele tem cegado o homem, para o homem não ter esse entendimento. O diabo tem levado as pessoas a dizer que não há inferno, que não existe castigo eterno, que Deus é bom, é amor, e Deus não vai colocar ninguém para viver eternamente no sofrimento. Não é Deus que coloca. É o homem que já está pelo seu pecado. O salário do pecado é a morte. Não é a vontade de Deus, não é o determinismo de Deus. O homem vai receber o inferno pelo seu pecado. É a recompensa, o que o homem merece. O homem, ele tem a oportunidade de salvação, não é por merecimento, é pelo amor e a graça e a misericórdia de Deus. Porque Deus é amor, Deus é bom, Deus é justiça. E Ele quer que você receba isso dele, em Cristo. Porém, quem não tem o Filho não tem a vida de Deus. Deus é amor para salvar os que creem em Jesus, enviar oportunidade para todos em Jesus, mas Deus é justiça para punir os que não creram, os que permaneceram no erro. É o que diz a palavra de Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 ao 12. Serão julgados porque não creram na verdade para se salvar. Essa verdade que veio ao mundo, que é Jesus. Ele diz, eu sou a verdade. Ele disse, eu vim salvar. Vinde a mim. Jesus disse, quem crê em mim será salvo. Quem não crê, permanece condenado. Isso é uma realidade. Você crendo ou não, o que vai prevalecer não é o que ensina a tua igreja, não é a doutrina formulada pelo teu pastor, o teu teólogo. O que vai prevalecer não é a filosofia dos homens, não é a sabedoria desse mundo. O que vai prevalecer é a palavra de Deus. É Jesus o que ele ensinou. E Jesus disse, passarão os céus e a terra. Isso que hoje nós vemos e vivemos é temporal. Vai passar, vai deixar de existir. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. E bem-aventurado é os que ouvem e creem na palavra e estão nela. Porque vão permanecer para sempre com Deus. Porque creram na palavra. E esse é o trabalho do diabo. Tirar a palavra do indivíduo para ele não crer na palavra. Que é por onde ele vai encontrar e ter o conhecimento da salvação. É pela palavra. Por isso que tem muita gente aí buscando salvação dentro da igreja. Pelos trabalhos, pela direção dos homens, pelos rituais, pelos cerimoniais, pelos caminhos e os meios que os homens colocam dentro das igrejas como se fosse verdade para o povo encontrar salvação. A salvação você só pode ter
pelo conhecimento da verdade, pela palavra. E a palavra não mostra salvação em igreja, salvação em guardar sábado, salvação em ritual e formalidade religiosa. Olha o que diz o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 3. Olha o que diz, aprende aqui a palavra. Versículo 15. Paulo vai dizer, Timóteo, desde a tua meninice, tu sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. Paulo vai dizer, Timóteo, tu conhece, tu foi formado, tu foi instruído e ensinado nas sagradas letras, que podem te dar o conhecimento da salvação, que é pela fé em Jesus Cristo. Não é por igreja, não é por guardar sábado, não é por ser batizado dentro de instituição, por água dentro de batismo de homens. A palavra que nos dá o conhecimento. Por onde a gente encontra a salvação? E se você examinar a palavra, que é Jesus, aprenda dele, creia nele, guarde a palavra dele e siga a direção da doutrina dele, você vai encontrar salvação. E Jesus não levou ninguém a ir ali, aqui e acolá para ser salvo, fazer isso, aquilo outro, guardar isso, aquilo e aquilo outro. Jesus disse, em mim vocês serão salvos. Creiam em mim, venham a mim, aprendam de mim, sigam a mim, estejam em mim e as minhas palavras estejam em vós. Cuidado, irmãos. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Os loucos não se preocupam, porque não tem mais, já perderam. Ninguém guarda o que não tem. Mas você que está na fé, está em Cristo, tem a esperança, tem a certeza, tem a convicção de em Cristo você já reencontrou-se dentro da sua alma, no seu interior, em paz, na esperança da vida eterna com Deus, pela certeza da obra de Deus em Cristo, na cruz do Calvário, se mantenha firme e perseverante. O que há de vir virá e não tardará. Ele diz, eis que venho sem demora. Ele pode estar demorando para os incrédulos, para nós não. O apóstolo Pedro vai dizer, muitos estão dizendo, cadê ele? Desde que eu era criança que eu vejo dizer que Jesus vem. Muitos estão dizendo, cadê Jesus que disse que veio? E já tem um grupo aí que diz que ele já veio, né? No ano 70, é um bocado de mentirosos criando ideias inspiradas por Satanás para fazer o povo sair da esperança de Cristo. Jesus disse, esse que veio sem demora. Sabe por que ele não está demorando? Porque ele não determinou um dia nem hora para vir. O tempo de Deus é no momento que ele determinar, é agora. E quem tiver prudente, perseverando, estando firme, cuidando de si e da doutrina, é esse que vai ser salvo. Os que estão cuidando de si na doutrina, os que estão prudentes, os que estão no combate da fé, os que estão perseverando na doutrina de Cristo e não apostatando dela. Agora os loucos que estão aí vão se perder. Porque Jesus vem, meu irmão. Se mantém fiel, não importa o tempo, acontece o que acontecer. Deixe o mundo virar de cabeça para o ar. Mantenha-se fiel, firme. Seja firme na fé, perseverante. E se porte ousadamente na fé e na confiança em Deus, aguardando o dia que Jesus falou que vem. O apóstolo Pedro vai dizer para aqueles que zombam e diz, cadê ele, cadê ele? Ele disse que veio e não veio. Pedro vai dizer, um ano para Deus, um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos para Deus é como um dia. Os tempos, as estações, para Deus não servem de nada. Não interfere, não influi. Isso é para nós, para Deus não. Deus não é levado por esse tempo, cronos. Pedro vai dizer, o Senhor não retardará a sua promessa, ainda que alguns achem que está demorando, mas ele vem. E olha o que Pedro diz, na sua segunda carta, capítulo 3, meu irmão, é muito importante você ser alimentado por esse pão
esse alimento do céu, que é a palavra, a doutrina, a instrução que você está recebendo aqui. Olha o que Pedro diz no capítulo 3 da sua segunda carta, no versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, mas ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que venham ao arrependimento. Deus, ele convida muitos ainda a se arrepender. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus e a terra passarão com gondo e estrando, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Esse dia vai ser terrível para a humanidade, mas para nós que estamos aguardando esse dia, vai ser o dia de glória, o dia da vitória, o dia do cumprimento da promessa, o dia em que a fé não vai ser mais necessária para nós, porque não vamos precisar mais de fé, porque assim como Ele é, o veremos e estaremos com Ele para sempre. Glórias a Deus, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos deu a vitória, que já nos concedeu, está sentado nos lugares celestiais em Cristo. Todas as bênçãos de Deus é para nós em Cristo, por Cristo, e por isso que nós devemos perseverar na doutrina de Cristo, na fé e na confiança em Cristo, e se manter fiel a Cristo até a morte, guardando a sua palavra e não negando o seu nome, e aguardando Ele, porque Ele vem nos buscar. Amém, meus irmãos? Então, fica aí mais uma porção da palavra de Deus para você, que você possa ter se alimentado e continue se alimentando do alimento verdadeiro para a nossa vida de fé em Deus, que é a palavra, a doutrina, a instrução da palavra de Deus para nós. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Esse é o meu compromisso. Evangelista Wellington Ramos. Compromisso com o reino de Deus, semeando a boa semente, levando a vida de Deus para aqueles que recebem e crê, para que sejam salvos. Quem crê será salvo. Todos têm a mesma oportunidade de ouvir, mas nem todos vão crer. Não é porque não foram escolhidos, é porque a sua escolha, a sua decisão, é responsabilidade de cada um tomar essa decisão. Ir ao Senhor, se converter e se arrepender, receber o amor de Deus, aceitar o meio de justiça de Deus. É o homem que tem que receber e aceitar. Deus apenas oferece. Quem crê será salvo. Quem aceitar e receber. Quem não crê será condenado. Quem não aceitar e não receber. Amém, meus amados? Glória a Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, povo de Deus, selado pelo Espírito Santo, agora e para sempre. Amém.